Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos falar bastante coisa hoje no nosso vídeo. Jogador deixa o Vasco para acertar com outro clube da Série B. Vamos falar desse assunto também, vamos falar de reforços. A situação do Alexandre Pato teria esquentado o negócio, hein? Vamos explicar melhor essa situação. Também vamos falar aqui do Alex Teixeira e também vamos falar de como está o processo da SAF do Vasco, hein? Tudo indica que esse mês deve ter alguma solução e o Vasco ser vendido. Mas antes de começar o vídeo, deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre muito informado com as notícias, novidades do nosso Vascão, hein? Se inscreve aí no canal pra ajudar bastante aí a gente chegar a 170 mil inscritos. Sócios e torcedores do Vasco em geral vivem uma grande expectativa a respeito da reunião do Conselho Deliberativo, marcada para essa quinta-feira. O encontro será transmitido pelo clube na Vasco TV. Contará com a apresentação de representantes da 777 Partners do Brasil para dar detalhes do contrato assinado entre os investidores americanos e o Vasco, para concretizar aí a compra da Sociedade Anônima do Futebol, a famosa SAF. Será a primeira oportunidade para a comunidade vascaína conhecer mais sobre o negócio, além dos pontos presentes na minuta de entendimento assinada entre as partes em fevereiro. Fato é de que ainda não existe aí uma data marcada para a Assembleia Geral Extraordinária acontecer. A tendência é que ocorra no fim do mês e muito provavelmente será no dia 30 de julho. O clube divulgou a lista de 6.336 sócios aptos a votar no pleito que definirá o futuro do Vasco. Caso o processo seja finalizado, a SAF do Vasco receberá um aporte imediato no caixa para pagamentos de compromissos a curto prazo, né? A tendência que se fala bastante é que vai entrar aí cerca de 120 milhões de reais já nesse primeiro momento, 20 milhões destinados aí ao CT Moacir Barbosa para a conclusão, né, do CT e o restante para o investimento no futebol do Vasco, né? Seja em pagamento de jogadores e também contratações de mais jogadores. A gente torce bastante aí para que isso seja concretizado. Hoje também tivemos aí uma péssima notícia quanto aí ao processo da SAF, né? A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro entrou com ação na Justiça nessa quinta-feira na tentativa de obrigar o Vasco a mostrar na íntegra os contratos firmados com a 777 Partners. Na ação, a comissão exige a disponibilização de cópias dos contratos a consumidores/torcedores, que pede para que a Justiça impeça o clube de seguir com o rito interno de aprovação. Como eu disse, o Conselho Deliberativo do Vasco se reúne nesta quinta-feira às 19 horas com a forma de dar mais um passo no processo. Pois é, cara, infelizmente a gente sabia que isso iria acontecer, né? Eu sempre falei isso aqui nos vídeos, que ia aparecer alguns babacas aí que não são torcedores do Vasco, que iriam tentar atrapalhar esse processo da SAF. Tá aí mais uma vez, infelizmente, tudo para na Justiça, né? O Vasco até o momento não foi notificado. Vamos ver hoje na Vasco TV se vai acontecer ou não essa reunião do Conselho Deliberativo e o que eles vão falar para o torcedor, né? Deixe nos comentários o que você acha desse assunto. Infelizmente, a Justiça querendo mais uma vez atrapalhar os planos do Vasco. Bom, pessoal, agora para fechar, vamos falar aí do mercadão da bola do Vasco, né, cara? O Vasco aí querendo contratar. Também tem jogador que tá deixando o Vasco. O meio-campista Isaac não é mais jogador do Vasco. Ele rescindiu o contrato com o nosso clube e está a um passo de fechar com o Guarani para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador foi pouquíssimo utilizado nessa temporada, veio de empréstimo do Grêmio e não conseguiu fazer absolutamente nada com a camisa do Vasco, né? Uma contratação totalmente insignificante, não deveria nem ter vindo para o Vasco. E quando ele entrou em campo, não fez sentido nenhum o Vasco ter contratado esse atleta, né? Agora ele deixa o clube, certamente ele será o primeiro da barca que a gente até falou alguns dias atrás que deverá acontecer no Vasco. Isaac estava no meio dos jogadores que iriam deixar o Vasco, né? Era o Isaac, Luiz Henrique, John Sanches, MT, Laranjeira e também o atacante Zé Santos. Um já foi, faltam 5, né? Vamos ver o que o Vasco vai fazer com esses restantes desses jogadores que provavelmente não serão utilizados no restante da temporada. Mas nem tudo pode ser saídas no Vasco, né? As grandes especulações continuam, né? Jogadores sendo oferecidos, o Vasco querendo contratar atletas aí, principalmente pro ataque, né? Essa semana a gente vem falando bastante aqui do assunto do Alex Teixeira e também do Alexandre Pato. Ontem, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, teria acontecido um pequeno avanço em uma possível negociação se acontecer do Vasco com Alexandre Pato. O jogador não esconde o desejo de voltar ao futebol brasileiro e vê com bons olhos uma possibilidade de jogar no Vasco. O jogador está querendo deixar o futebol norte-americano e quer retornar ao Brasil. De acordo com o empresário do atleta que conversou com o Jorge Nicola, ele não vê nenhum problema em jogar no Vasco.
E o Jorge Nicola também completou que a 777 Partners pode sim ter o interesse na contratação do Alexandre Pato e pode ser que ele seja o novo camisa 9 do Vasco aí para a sequência da Série B. Não escondo o desejo de querer sim ver o Pato com a camisa do Vasco, ele saudável, jogando 100%, o que ele sabe, o que a gente já viu ele fazendo, ele com certeza vai destruir na Série B e ser sem dúvida nenhuma um dos melhores jogadores do Vasco no restante dessa temporada, porque a gente não pode mais continuar com o Getúlio e o Raniel, atacantes que não fazem gols. O Vasco vem sofrendo, tem um dos piores ataques do futebol brasileiro e com certeza precisa reforçar. O Alexandre Pato é muito melhor do que o Raniel e o Getúlio juntos, só que o grande problema do jogador é sem dúvida nenhuma as lesões. Essa temporada ele está conseguindo jogar com maior frequência e isso pode ser interessante num caso de uma negociação com o Vasco. A outra situação de um reforço que pode vir para o Vasco é o Alex Teixeira, né? Há informações que o jogador quer vir para o Vasco tem um forte interesse em contratar o atleta. Até o momento, o que emperra esse negócio é ainda não concretização da SAF no Vasco, né? Porque o jogador tem um salário fora da realidade, mas segundo informações já estaria disposto a baixar os seus salários para vir jogar no Vasco. Para completar o assunto do Pato, voltando lá, o salário que ele recebe no Orlando City é aproximadamente 160 mil reais, cara. Um salário bem acessível aqui para o futebol brasileiro, até porque o jogador foi pro Orlando City, meio com aquele famoso contrato de risco, ele acabou continuando lá no Orlando City e por isso recebe um salário bem abaixo do que poderia receber, né? Se ele vir para jogar no Brasil para receber até no máximo 200 mil, certamente o Vasco tem totais condições de contratar o Alexandre Pato. E voltando no Alex Teixeira, como a gente falou, ele está disposto também a baixar os seus salários para vir jogar no Vasco. O Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo e também o Corinthians demonstraram interesse no atleta, só que até o momento não teriam progredido as negociações com esses clubes e pode ser que o caminho esteja aberto para o Alex Teixeira voltar para o Vasco. Deixa aí nos comentários se te agrada a contratação do Pato e também do Alex Teixeira. Obviamente eu queria ver os dois sim vestindo a camisa do Vasco e também falei sobre essa saída do Isaac e possivelmente devemos ter mais jogadores indo embora do Vasco. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, forte abraço, saudações vascaínas a todos, é nóis!